Fala, povo! Nós estamos aqui começando mais um podcast Café com Teologia, esse canal que tem como propósito aí trazer informação, trazer conhecimento. A ideia aqui é fazer uma roda de conversa, uma mesa de conversa entre amigos, entre irmãos. E comigo nesse segundo episódio está aqui o nosso pastor e professor de teologia do Instituto UBPC de Ensino, nosso pastor Elvio, que está aqui conosco nesse novo formato aqui da gente. Está comigo também aqui o nosso querido Rafael, que veio aqui junto conosco aqui nessa mesa de conversa. E a ideia aqui é a gente trazer aí um texto para a gente trazer luz para o texto, né? Trazer um pouco de informação aí. E aí, você que está nos acompanhando também, se quiser já participar conosco, abra sua Bíblia aí. O texto proposto para esse dia foi São João, capítulo 17, verso 17. Eu vou ler aqui e a gente já começa a falar desse maravilhoso texto que o Senhor nos deu. Então, São João, capítulo 17, verso 17, ele vai dizer assim, ó: que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Eu vou ler numa outra tradução aqui. Eu vou ler na ARC, que é uma tradução mais conhecida de todos, né? Para a gente facilitar aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí eu já quero começar aqui dando a oportunidade para o pastor Elvio se apresentar, e depois a gente passa para o Rafael e a gente começa a falar um pouco desse texto, que foi tema aí do nosso Congresso dos Jovens, né? Né, Pedrão? Foi uma bênção esse congresso aí. Santificação, né? Vamos lá, pastor Elvio. Glória a Deus por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui numa roda de conversa falando sobre a palavra de Deus. E um tema muito importante, que é santificação. A igreja precisa voltar a santificar, a se separar para Deus novamente. E que tenhamos uma vida reta, uma vida pura, santa. A palavra santa vem do hebraico kadosh, separados, aquilo que é sagrado. Então, que nós possamos, né, viver em santidade nesses últimos dias, porque para pertencer à igreja, temos que viver em santidade. Sim. Deus abençoe a todos. Estamos juntos aqui nesse debate teológico. E aí, Rafa? Seja bem-vindo. Nós estamos no segundo episódio. O Rafa não pôde participar do primeiro, mas estamos aqui. Rafa, sua apresentação aí. Pessoal, prazer, boa noite, paz do Senhor para vocês. É muito bom estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo privilégio, né, de estar aqui participando, aprendendo mais aí. E é sempre um assunto importante quando a gente fala de Deus, de Bíblia, né, de igreja. Eu acredito que esse livro aqui, João, capítulo 17, vai ter bastante assunto para a gente tratar aqui, para a gente aprender, para a gente se aperfeiçoar, né, entender o que se tratou essa última oração, né? João 17 é a última oração do nosso Senhor Jesus, e eu acredito que tenha aprendizados para a gente conseguir colocar no nosso coração até hoje, principalmente nessa oração. Então, nosso desejo é esse, né? Concordo com o pastor Elvio, prazer, né, estar aqui com vocês aqui. Espero que a gente consiga conversar aqui de forma bastante saudável e aprender com vocês. Bom, tá bom? Vamos começar então pela palavra, né? Santificação. Pastor Elvio, e o que é isso aí? Santificação. Para quem está nos ouvindo aí, que talvez nunca tenha se deparado com esse texto, vamos começar primeiro aí. O que é isso aí? Santificação. Santificação, a palavra, como eu disse, deriva da palavra hebraica kadosh, que é separado, né? E também da palavra grega kiagios, ou agiasmos, né? Que deriva também da palavra santidade, sagrado, separação para Deus. Então, deriva também, eu posso até falar da eclésia, os chamados para fora de um sistema dominado pelo maligno. Então, a igreja se separa para Cristo, para viver em santificação. Isso vem desde os primórdios, se nós observarmos, né? Lá no livro de Gênesis, era para haver uma separação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, houve uma mistura. E quando há uma mistura, né, existe o erro daqueles que são santos se depravarem. Então não é
não era permitido. Quando a gente vai para o capítulo 24 do livro de Gênesis, então a gente vai observar a preocupação de Abraão, seu filho já um homem, e lá no meio dos cananeus não tinha mulher para ele, que eles não tinham uma vida segundo a vontade de Deus. Então ele pede para que o seu servo vá até os seus parentes e traga uma mulher para ele. No capítulo 28 também foi a mesma coisa, né? Isaac e a sua esposa Rebeca enviam o seu filho também para os seus parentes, para que constituísse, então, família ali, para não se misturar, diferente de Esaú, que já casou com aquelas mulheres ali para contrariar o seu pai, e a gente sabe o fim de todas as coisas. Então, desde o começo, né, a gente vai entrar daqui a pouco na igreja, né, sobre a igreja, a santidade da igreja, há uma separação, e na lei não era permitido que o povo de Deus, né, se aparentasse com outras nações. O livro de Deuteronômio, Moisés falou muito sobre não faça como faça aquele povo, porque se você se misturar, você vai acabar indo para o erro. Então a santificação é separação para Deus, é renúncia para o mundo e viver para Deus. Bom, o pastor tocou num assunto aí bem interessante, né? Porque Deus separou o povo de Israel, né? Sim. Deus separou o povo de Israel para ser exemplo, para ser um exemplo para as demais nações, né? Então Deus separou o povo de Israel, um povo escolhido, para que ele fosse exemplo para as demais nações. Bom, Rafa, a gente falando de aqui propriamente do texto, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Bom, se a gente for olhar já para esse texto, a gente sabe que é a última oração do Senhor aí, né? Por seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer. Mas algumas pessoas às vezes fazem uma interpretação meio distorcida desse santifica-os, né? Eu falo por mim, né? Que vim de um ensinamento, eu acho que distorcia um pouco essa questão do santifica, né, Rafa? Como que é essa visão aí na questão desse texto? O que Jesus estava falando o que ele estava pedindo para os seus discípulos e para nós, né? João 17 é uma oração muito, muito bonita, né? E é alguma coisa bem raro na Bíblia, que é o relato de Jesus orando por ele mesmo, né? Para a gente explicar esse texto do versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a gente precisa voltar no começo da oração, se vocês me permitem. Sim. Que é no primeiro versículo, né? Onde diz o seguinte: tendo Jesus falado essas coisas, né, depois que Jesus pregou, né, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, no versículo 3, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confraste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui, né, nesses primeiros 5 versículos, é Jesus já avisando para os discípulos que a hora dele vai chegar. A hora é o quê? Aqui é a cruz. A cruz está chegando, né, na história de Jesus, que Jesus veio para morrer realmente na cruz, né? Aqui nesse trecho aqui, Jesus está orando ao Senhor e ele vai depois direcionar para os seus discípulos, e ele falando: olha, Pai, eu fiz a sua obra, está consumada a sua obra, eu consegui cumprir a minha missão que o Senhor me deu, né? Agora me glorifica, traga de volta a glória que eu tinha contigo antes da eternidade, na eternidade. Né? Aqui é um texto que aqui bate em muitas pessoas que acham que Jesus não é divino, que Jesus não é Deus. Aqui é claro, Jesus é Deus, e agora nessa oração o filho está falando: Pai, agora me glorifica a ti, né? A glória vai ser agora compartilhada com Jesus novamente, ele vai voltar, né, para a sua posição.
E aí, do versículo 6 em diante, é o que interessa aqui nós aqui, principalmente, porque agora ele vai começar a orar pelos discípulos, né? E ele vai falar, olha, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, né? E o Senhor me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconheçam que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo. Agora, o que está acontecendo aqui? É Jesus dizendo, vou voltar para o Pai, vou embora dessa terra, e agora os discípulos vão ficar sozinhos. Como que a gente vai lidar com isso aqui? Então, essa oração aqui, a preocupação de Jesus é a seguinte, como que os discípulos vão viver sem eu aqui? O problema é esse, né? E ele vai rogar, olha, primeira coisa é, Pai, protege-os desse mundo aqui. Eu não vou pedir que que o Pai tire vocês do mundo, não, mas eu vou pedir que eles protejam vocês do mal. Aqui é um maligno. Então, essa oração aqui é Jesus falando, olha, eu ensinei tudo que vocês precisam, vocês viram milagres, vocês viram sinais, vocês sabem que eu sou Cristo, vocês sabem que eu sou divino, porque João aqui, ele não está somente falando, olha, que Jesus é um profeta, que Jesus é um homem com ditos e maravilhas. O propósito de João é mostrar que Jesus é Deus, mostrar Sim. que Jesus é eterno, Sim. né? Ensinei vocês, agora a natureza divina. Exatamente, agora eu vou morrer na cruz. Como que vai ficar vocês agora? A oração é essa. Pai, protege-os. Como é que eu vou proteger? Aí agora ele vai detalhar isso. Pai, protege eles do mal, do maligno. E aí depois ele vai falar, santifica-os na verdade. E aí, aí é o vínculo. Um breve comentário aí, Rafa, né? Eu acho muito interessante quando Jesus fala na oração, ele diz assim, olha, eu não vos peço para que tires do mundo. Olha, eu não estou pedindo para que o Senhor impeça eles de enfrentar o maligno. Sim. Não, mas que você guarde eles, né? Eu não estou pedindo para que eles deixem de enfrentar, mas que eles enfrentem esse mundo, mas que o Senhor guarde eles, né? E eu acho que isso traz à tona para a gente aquela visão distorcida, às vezes, que a gente tem, e a gente até falou no primeiro episódio sobre isso, que é o crente não pode passar por isso, o crente não pode passar por aquilo, porque nós vamos pisar na cabeça. Quem nunca ouviu essas doideiras? Não pisa na cabeça de Satanás. O diabo não tem poder sobre a vida de você. Eu já ouvi muito o termo assim, quem tem promessa de Deus, o diabo não toca. Mas percebe que Jesus ele está orando pelos seus discípulos, dizendo assim, não alivia não, mas guarda eles, né? Guarda eles. Ou seja, eles vão enfrentar, e tanto que enfrentaram, né? Os discípulos enfrentaram muitas coisas, né? Perseguição, prisões, né? Estevão foi apedrejado, né? Que ali que estava, né? em Atos dos Apóstolos. Herodes mata Tiago, né? Prende Pedro. Ou seja, o maligno tentou contra eles o tempo inteiro, né? Mas eu vi uma frase que dizia assim que o diabo ele é um pitbull onde Deus segura a coleira dele, ou seja, ele só faz aquilo que Deus permite, né? Esse texto também não traz um pouco dessa visão para a gente também falar assim, olha, a gente está no mundo, o mundo é perverso, o mundo ele não vai nos amar pela mensagem que nós carregamos, pela mensagem que nós pregamos. A gente não deve crer que o mundo vai nos abraçar e seremos amiguinhos do mundo, quando eu falo mundo, sistema, né? Não é isso? Não é uma lição para nós também nesse sentido, pastor Elvio? Com certeza. O mundo é terrível. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus fala, eu venci o mundo, nós podemos vencer o mundo?
Se você for para 3:21, né, lá do livro de Apocalipse, o que ele diz lá? Vocês lembram? O que, né? Eu vou ler para vocês aqui em Apocalipse 3:21. É uma palavra interessante, porque vamos padecer perseguições. O apóstolo Paulo mesmo falou, né? Muitas perseguições, tribulações eu tive, né? Mas o Senhor de todas me livrou. Como ele diz, livra-os do mal. Mas vai chegar um momento que você vai dessa vida para outra. Como nossos queridos apóstolos, na grande maioria, foram sentenciados à morte de forma cruel, né? E o Espírito Santo já alertavam eles assim. Quer ver o que diz lá um recado para mim e para você, em Apocalipse 3:20. Vou começar no 20, para vocês terem uma ideia, né? Que diz assim, ó, presta atenção. Jesus fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então mostra que Jesus estava fora, ele precisava entrar. Por que ele precisa entrar? Para ter comunhão. Ninguém senta numa mesa com quem não conhece. Jesus quer ter comunhão, intimidade conosco. E se nós tivermos essa intimidade em Cristo, não é? Ele vai dizer assim no 21, ao que vencer. Quer dizer, há a possibilidade, como Cristo venceu, eu e você vencermos. Ele vai dizer assim, ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, tribulações, perseguições, vamos ter muitas, porque nós estamos vivendo a vontade de Deus. No Evangelho, Jesus falou, não, vão perseguir vocês, né, vão levar diante dos tribunais, mas o Espírito Santo, no momento, vai dar a palavra de sabedoria para vocês. E então vão perseguir de tal modo que vão achando que estão fazendo para Deus. Então, perseguições, né, vamos passar na nossa vida nessa terra. Mas pode ter certeza que o Senhor é sempre conosco. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Momentos bons e momentos de adversidade. Esse versículo, eu acho que é basicamente isso que nós estamos falando, né? Senhor, eu vos peço que não vos tires do mundo, mas que guardeis. Bom, os discípulos sofreram perseguições, foram torturados, né? Paulo, quando vai falar das perseguições, dos açoites que ele levou, dos náufragos, né? Quando ele começa a relatar, quando ele começa a relatar todas as aflições que ele viveu, bom, Deus guardou ele, né? Não foi até a morte. Aquele Atos 28, do naufrágio, a partir de 28, né? Capítulo, é o último capítulo. A ilha de Malta. Aquilo, quando a gente está lendo aquilo, a gente fala, meu Deus do céu. Como é que uma pessoa que está levando o evangelho, que, né, passa por aquilo e mantém a fé, e mantém o alvo, e mantém Cristo como centro da vida dele, ou seja, nada mais importava para ele. Nada mais importava para ele, o que ele sofria, o que ele deixava de sofrer, é ter uma mentalidade muito voltada para o céu e para o reino de Deus, a ponto de o sofrimento da carne, o texto de Pedro, quando ele é preso, que ele sofreu os açoites, lá em Atos também, e aí os sacerdotes falam para ele, olha, não faz mais isso, não fala mais desse nome, fica de boa, Pedro. E eu fico impressionado porque Pedro sai numa alegria. E a alegria de Pedro, ele fala, eu fui açoitado pelo nome do meu Senhor. Por causa do Senhor Jesus. Por causa do Senhor Jesus. Eu acho que quando a gente começa a ler todos esses relatos, a gente precisa trazer a reflexão para nós, até porque nós vivemos uma vida cristã onde o crente ele não pode sentir uma dor de dente, pastor. Onde o crente, se ele sentir uma dor de cabeça, ele vai dizer, Satanás está irado comigo. Onde crente, se o filho cair de uma escada, Satanás está furioso comigo. Olha a que ponto que nós chegamos. A gente espiritualiza tudo e aquilo que é espiritual a gente deixa de espiritualizar.
Não tá um negócio meio invertido, Rafa? Esse mundo aqui, a palavra mundo, principalmente no João, no Novo Testamento, tem vários significados. Aqui realmente é o sistema, como você bem falou, um sistema de normas, uma estrutura, né, ordenada anti-Deus. É contra Deus e o mundo contra... jaz do maligno. Exatamente, é total do maligno. E Jesus vem com um reino diferente, uma lógica diferente, uma lógica que o mundo não entende. O homem racional não consegue entender a lógica do Senhor, os seus ensinamentos, as suas pregações. Tanto é que o mundo hoje nos odeia, que está no versículo 13 e 14, que é do capítulo 17. Ó. Jesus falando, mas agora vou para junto de ti, Pai. Isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa neles mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Esse é o propósito. Aqui é o ponto. É Nós não pertencemos a esse sistema. O mundo nos odeia, o mundo odeia Cristo, o mundo odeia as ideias de Deus, o mundo odeia todas as pessoas que testemunham a favor de Deus e que seguem Jesus e que seguem a sua palavra. Não porque nós somos quem nós não somos nada. Não. Mas o fato da gente seguir Jesus, ou falar das palavras dele, ou seguir, né, do seu reino, do seu jeito, aí o mundo nos odeia. Né? E aí ele vai falar, no versículo 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, Pai, na sua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, aí agora ele vai falar um exemplo. Também eu os enviei ao mundo. Então, na mesma forma que o Pai enviou o Filho para o mundo com uma missão, e o mundo rejeitou. E o mundo rejeitou, agora o Filho envia os 12 discípulos para a sua mesma missão, para ser igual a ele, exemplo, porta-voz. O mundo vai odiar. Maravilha. Glória a Deus, que bem-aventurados são vocês, que são perseguidos pelo meu nome, que são açoitados pelo meu nome. Então, infelizmente, né, Dedé, pastor, a gente bem sabe que o evangelho não é para massagear o ego, o evangelho não é para ser uma alegria, um sorriso, que nossa, vem para Cristo, vem para Jesus, que a vida vai ser mansa, vai ser mamão com açúcar, como diz meu pai. Não, não. O fato de aceitar a Cristo, o fato de seguir os teus mandamentos, automaticamente é o mundo nos odiando. E aí, aqui é o maligno querendo nos oprimir, o maligno querendo parar essa missão, da mesma forma que o diabo tentou parar a missão do filho para cumprir. Agora, o diabo também está lutando contra os discípulos, né? Aquilo que estendeu-se para a igreja e vem até nós. Então, a missão hoje do diabo é nos ofuscar, nos inibir, né? Destruir, atrapalhar essa missão nossa. E os detalhes aqui é o quê? Como que a gente consegue vencer o mundo, como o pastor bem disse? Ouvindo a verdade. Vivendo a palavra de Deus. Santifica-os na verdade é o quê? Deixe que eles possam viver aquilo que eu falei. É isso. Agora, uma pergunta que eu acho que é dúvida de muita gente, tá, Rafa? E pastor Elvio também, né? Quando a gente fala santifica-os na verdade, Jesus está pedindo para o Pai santificar os seus discípulos, né? Essa oração Sim. ainda é voltada para os discípulos, né? Santifica-os na verdade, né? A tua palavra é a verdade, né? Essa santificação é um processo de fora para dentro, ou seja, entenda o que eu quero dizer. Essa santificação, ela começa de mim para Deus ou começa de Deus para mim? Começa de dentro para fora ou de fora para dentro? Eu busco essa santificação ou Deus começa a me santificar através da verdade, através da palavra? Eu acho que quando a gente fala de santificação, por que eu pergunto isso, tá? Porque eu já vi muitas vezes, e eu fui ensinado da seguinte forma, tá? A gente precisa buscar se santificar. Só que a maneira com que as pessoas visualizavam essa busca pela santificação eram através de
Vou trazer para a linguagem pentecostal, tá? Era através de vigílias, Sim. era através de montes, era através de momentos de oração ali. É isso que a gente alcança a santificação? Ou a santificação nos leva a orar mais, nos leva a buscar mais o Senhor? Só para a gente... Vocês entenderam a minha pergunta? Sim. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas distorcem um pouco esse significado da santificação. Né? Mas eu quero ouvir vocês. Pastor Elvio. Bom, indo para esse texto, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o texto vai falar que eles aceitaram a sua palavra. Dentro literalmente falando, Jesus simboliza o quê? A verdade. Verdade absoluta. Ele é a verdade. Ele fala em João 6,14. Ele é, 14,6, perdão. Ele é a verdade. E também, ele é a palavra. Ele é o verbo encarnado. João, capítulo 1. Então, quando você adquire, aceita a sua doutrina, a sua palavra, você automaticamente começa a quebrar paradigmas que o mundo te escravizava. E aí existe, a gente fala muito do diabo, né? Mas o nosso ego, o pecado, a nossa natureza é pior, e o diabo sabe disso. Ele vai oferecer pratos para você macular a sua vida em santidade. Então, quando você aceita Cristo como verdade, e como a palavra de Deus em nossas vidas, aí você começa a viver um outro estágio. Você vai ter uma vida totalmente diferente. Então, lembrando que Jesus é a verdade absoluta e Jesus é a própria palavra, o verbo encarnado. Sim. Então, quando você aceita, então você começa a ver uma santificação progressiva. Porque, como diz a Bíblia em Provérbios 4,18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. A perfeição, que diz em Efésios capítulo 4, a estatura de varão perfeito. Então nós temos que lutar contra o nosso ego, contra o inimigo das nossas almas, que tenta ofuscar, né, macular a nossa santidade diante de Deus. E o Senhor exige da sua igreja santidade. A santidade vem sobre obediência à palavra. Eu separei um texto aqui só para... que está lá no capítulo 19 de Êxodo, quando ele fala para a nação de Israel, depois a gente vai aplicar para a igreja, lá no capítulo 19, verso 5, existe uma condicional aqui, que é a condicional da igreja. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, não sereis, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Parafraseando esse texto, 1 de Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste. Né? Através do conhecimento da verdade, aceitar a verdade. Agora e nós agora não pertencemos, como diz em João 17, mais para este mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus, porque nós nos separamos para ele. Somos a igreja é o povo separado. E depois a gente vai ver um texto aqui, quando a igreja se reúne em santidade, ele desce para habitar e se relacionar conosco. Esse santificai-vos, então, santifica-vos no próprio Cristo, né? No próprio Cristo, nós somos santificados através dele. Sim. Né? Nós somos santificados em Jesus. Em né? Jesus. Eu acho que é isso que aqui a gente precisa deixar bem claro, né? Que esse texto ele está falando, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está falando de si mesmo. Jesus está falando de si mesmo. Santifica-os em mim. Então, os discípulos, assim como nós, somos santificados no Senhor. Já começa a primeira lição para nós aqui no podcast. Né? É verdade. Então, essa busca pela santificação, que a gente às vezes distorce de fora para dentro, não, ela nasce de dentro para fora.
né, pastor? É um processo. E eu acho que aí a gente precisa deixar outro ponto aqui, ô Rafa. Porque às vezes as pessoas falam assim, acha que o processo de santificação, ou acha que a santificação é algo instantâneo, né? Imediato. De imediato, né? Não, tem que buscar e tô santo agora. Depois a gente vai entrar em mais alguns detalhes sobre essa questão da santificação. Mas é um processo, né? É um processo. Aqui no versículo 19, o próprio Jesus fala o seguinte: e a favor deles, Pai, eu me santifico a mim mesmo. Ele está falando, ó, estou me dedicando a ti, Pai, para eu cumprir a missão, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, assim, como o pastor Elvio falou, Cristo é a própria verdade, Cristo é a própria palavra, e Cristo está falando dele mesmo. Olha, eu quero que eles aprendam de mim agora, vivam através de mim, né? Que é através da verdade, através da palavra. O processo de santificação, ele é contínuo, ele não é imediato. E aí, às vezes, a gente até recai, né, naquele equívoco de pensar, nossa, uma pessoa santa é uma pessoa que é aquela bitolada, uma pessoa, nossa, a santidade está ligada às vestes, aos usos e costumes, não, está ligado à sua maneira de viver, não, tem que ser estranho, tem que ser separado, não pode, tem que ser antissocial. A Bíblia não mostra isso. A santificação aqui é direta e objetiva. É ouvir a palavra, né? Viver na verdade e, de fato, aqui é aprender com o Senhor Jesus. Viver o que Ele disse. A verdade, a palavra aqui é o que Ele disse. São ditos, são palavras reveladas do próprio Deus. Agora a gente tem que seguir, né? Essa santificação, ela é contínua, não é do dia para o outro. Não envolve exatamente usos e costumes, não envolve, nossa, eu tenho que me afastar do mundo, eu tenho que orar ao Senhor 24 horas, eu tenho que subir para o monte. Não, você tocou num tema, desculpa até te cortar, mas viver separados, santificação separados. A primeira coisa que as pessoas pensam, eu tenho que me separar do mundo. Sim. Do mundo. Renúncia. Não, mas a separação que eles imaginam, pastor, eu não posso mais ter um vínculo com pessoas fora do meu meio. Né? Eu não posso, por exemplo, participar de um almoço com as pessoas do mundo, mas ele está pedindo para santificar no mundo. Exatamente. Ele não está pedindo para... Não é o contrário. É o contrário. A gente não deve se afastar do mundo que eu falo social, das pessoas descrentes. Vou usar não pode o termo. ter lazer, né? Não pode ter lazer, não pode andar junto com outras pessoas. Não, é pelo contrário. Eu preciso ser santificado, santo, neles, no meio deles, para que eu seja uma referência de um Deus que é santo. Exatamente. E aí é o que você citou no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, como testemunho. Então, assim, Jesus vai morrer na cruz, vai ressuscitar, vai voltar para o Pai. Nós somos aqui espelhos, ou deveríamos ser espelhos de Jesus, né? Como testemunho. Uma referência. Uma referência. Então, assim, o mundo vai nos olhar, as pessoas que não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus, ou que não professam a mesma fé, o mundo tem que nos olhar e ver, de alguma forma, o próprio Deus, ou o próprio Jesus Cristo, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Nas ações. Essa é a vida Sermão do Monte, santa. isso aí, né? Essa é a vida santa. A santidade Deus. é isso. É isso. As pessoas olharem para nós e vermos, nossa, as atitudes dessa pessoa não é terrena. As atitudes, as ações, o comportamento deles é diferente, essas pessoas. É alguma coisa pura, não é daqui. Esse é o testemunho. Essa é a vida santa, né, pastor? Tem um texto lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus fala assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e vejam as vossas boas obras e glorifiquem meu Pai que está nos céus. Olha o que diz em Filipenses 2,15, dentro desse contexto que nós estamos falando. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós somos a luz de Cristo. A igreja simboliza a luz de Cristo no meio do mundo perverso. Através do nosso testemunho, muitos
crerão em Deus através das nossas obras, através da nossa pregação, entendeu? Porque nós somos embaixadores da parte de Deus aqui na terra, representantes dele. Lembra que nós não pertencemos a esse mundo, mas estamos nesse mundo como embaixadores de Deus. Ele colocou em nós, igreja, o ministério de reconciliar o mundo a Deus através de Cristo. Olha só, pastor. Se a gente olhar o ministério de Jesus, bom, a gente está falando aqui de santificação, o processo que acontece da santificação. Bom, a gente já entendeu que é um processo de dentro para fora e que ela acontece no mundo, né? A gente está inserido nessa sociedade. A gente está inserido. E a gente começa a ver os textos de Jesus, realmente era o que ele exatamente fazia, pastor. Ele não se afastava dos pecadores, por exemplo. Ele não se afastava, estava lá os publicanos, Jesus estava no meio. Isso é muito sério para a gente, porque quando a gente começa a trazer isso, se Jesus reencarnasse novamente e passasse mais 3 anos entre nós, da mesma maneira com que ele viveu, como será que a gente enxergaria Jesus? Porque olhando para o ministério de Jesus e olhando para esse tema que a gente está falando, Jesus ele estava lá no meio dos publicanos lá, e aquilo causava um escândalo enorme para os doutores da lei, para os fariseus. Como assim ele está no meio de pecadores, no meio de publicanos? E ele era exatamente esse testemunho para aquelas pessoas. Ele era diferente, mesmo estando lá. Eu acredito que é da mesma forma nós. Nós estamos inseridos numa sociedade corrupta, numa sociedade corrompida, numa sociedade... Mas nós precisamos ser exatamente o que o pastor acabou de falar. É diferencial no meio deles. Não é se afastar deles, não é se isolar deles, não é viver numa bolha. Não é viver numa bolha. Eu falo isso porque eu me converti, ou fui para a igreja com 14 anos, 15 anos. O que eu mais ouvi era isso. Quando você está na escola, você não pode ficar no meio deles. Olha, você não pode jogar o futebol, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode estar no meio do pessoal do mundano, você não pode estar... aí pega o Salmo 1, né, e usa totalmente fora de contexto para aplicar essas doutrinas e para aplicar esse ensinamento errado, mas não é nada disso que o texto está falando, né? O pastor leu um texto aí muito interessante e eu gostaria de ler um texto aqui bem breve, 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 15 ao 18, né? Diz o seguinte: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ele está falando sobre os judeus, tá? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Uma liberdade espiritual, tá? No versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está dizendo o seguinte: quando a gente se aproxima mais do Senhor, quando a gente começa a ter uma vida mais dedicada ao Senhor, ouvindo a palavra, vivendo na verdade, seguindo os teus mandamentos, é como se a gente estivesse se aproximando do próprio Deus, e quando a gente visse o nosso reflexo no espelho, contemplasse o próprio Deus. Na verdade, essa é a nossa meta, né? Será que a gente, no final do dia, a gente pode responder para nós mesmos, no final do dia, a gente colhe tudo que a gente, todos os acontecimentos, as nossas falas, os nossos ditos, o nosso comportamento, as nossas atitudes, e aí no final do dia a gente olha para o espelho. Vamos fazer um teste. Será que esse Rafael, que eu fui hoje, se aproxima realmente de Deus, ou realmente se aproxima de uma outra pessoa, né? De outro alguém? Esse outro alguém é o diabo. Aqui é simples. Então, assim, ou a gente espelha o próprio Deus nas nossas atitudes, que é o fruto do Espírito, ou a gente espelha as obras da carne, que simboliza o mal, o próprio diabo, né? E aí o diabo ele tenta atrapalhar esse processo, porque o processo nosso é
se espelhar no Senhor, se santificar na verdade, se dedicar. A luta viver. é essa, A né? luta é essa. A nossa luta é essa. E quando, como o pastor falou algo muito interessante, o nosso ego, quando a gente entra no nosso eu, né? Aí o diabo ele percebe isso e começa a gerar esse fruto da carne que já está incluso em nós. Nós somos inclinados para o mal. E aí fica essa guerra. O fruto já existe, já está em nós, né? Não, já é bem A natureza natureza distorcida. Já vem no combo, né, Rafael? O nosso combo já vem com essa natureza, com esse fruto da carne, com essa natureza pecaminosa. Agora, a luta é realmente desenvolver o fruto do Espírito em nós e combater aí essa batalha que a gente vive dia após dias, né? Que ele falou uma palavra interessante aí. E conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Verso 8:32 de João. E no 36 complementa. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? Da sua natureza carnal. Eu me lembro quando eu converti, eu estava naquele primeiro amor, estava fervoroso, jejum, era tanto que eu buscava. Eu ia para a minha cidade do interior, meus amigos lá antigos, a gente vivia nos bailes, nas bebedeiras. É verdade que você virou crente? Falei, sim. Agora você não pode mais no baile? Falei, posso. Você não pode mais sair com as meninas? Posso. Você não pode mais fazer isso? Falei, posso. Mas por que você não faz? Porque eu não quero, eu sou livre. Isso não me domina. É isso. Então você foi livre. Você pode fazer o que você quiser. Exatamente tudo me é lícito. Exatamente isso. Mas em tudo me convém. É que tudo já não faz mais sentido pra gente. E tudo me é lícito, mas não me deixei dominar. Eu sou livre. Por nenhum. Então o pecado escraviza. E Jesus, a palavra, veio para libertar. Deixou e aí de você, deixou aí de você ser deixa verdade. de ser isso. Deixou. A verdade penetrou, te livrou no mundo do pecado, Você da conheceu a escuridão. verdadeira A verdade. verdade que é Cristo. Exatamente. Você está entendendo? Então é isso. Então a igreja simboliza o reino de Deus. Por isso que ela não pode ter uma comunhão com o mundo. Entenda agora que não é o que nós falamos agora, não viver no mundo. Nós estamos inseridos no mundo, mas a igreja ela é separada do sistema do mundo. Do sistema do mundo. Nosso pensamento é diferente. Posso ler um texto para vocês aqui que eu separei? Esse texto fala de santificação como igreja. Está em 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 14. Diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem justiça com injustiça? Que comunhão tem luz com trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aí o Senhor fala, através do Espírito Santo a Paulo, porque vós, fala na pluralidade, a igreja, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Agora a palavra santificação inserida no texto, pelo que saí do meio deles, apartai-vos, se separem. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e vós sereis para mim, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Vamos falar bonito? É o Shaddai, o Todo-Poderoso. Então a igreja, ela não pode ter aliança com o mundo. Por exemplo, se você é um crente fervoroso, e você vai fazer uma aliança, ou se aparentar com uma pessoa que não é crente, não professa a mesma fé, vai ter problema no relacionamento. Se você é um crente fervoroso e vai fazer uma sociedade com alguém que não é da sua própria fé, vai ter problema na sua sociedade. Sim. Porque ele vai querer fazer coisa errada e você não vai querer fazer coisa errada. Então o que ele fala? Não vos prenda a um jogo desigual. Procure fazer aliança com os santos. Em toda a área da nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que casaram com pessoas que não eram de Deus e ela se afastou, não trouxe o outro para Deus. Ela se afastou de Deus. O que aconteceu com o povo de Israel? Não se misturem com aquele povo. Não, se misturaram. Em vez de trazer o povo para conhecer Deus, eles foram levados a adorar outros deuses.
Isso é no meio. Por isso que a palavra separado, santificação, requer de nós renúncia do que o mundo oferece, mas dentro do mundo. Você e eu vamos ser um referencial de Deus nesse mundo em que vivemos. E Deus, através das nossas vidas, vai ser glorificado pelo nosso testemunho. É se apartar das práticas, né, pastor? Das práticas. É se apartar dos Das pecados. práticas, é isso. Exatamente. Não é. Agora, uma coisa, pastor. A santificação. Às vezes a gente vê a santificação como aquele processo lá, o católico, né? Que é ser tornado santo, né? Eu não sei o termo que eles utilizam. Canoniza, né? Canonização, né? Às vezes a gente acha que o crente, nesse processo de santificação, é lógico que o pecado ele não vai mais fazer parte da sua vida. Mas a santificação não é uma ausência total do pecado. João fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, Tem um advogado. tem um advogado. A gente vai chegar a um ponto de não ter pecado? Não. Não. Em algum momento, tem um livro que eu gosto de ler que ele coloca uma lupa muito grande nos pecados que a gente às vezes não fala, né? E esse Pecados Intocáveis, se não me engano, é o nome do livro, Jeff Bridges. E ele começa a dar um holofote muito grande para pecados como mentira, como agir de forma... Os detalhes que a gente não percebe, né? Detalhes que a gente não percebe que você pratica, às vezes, e você nem sabe no seu dia a dia. Pecados que, como a gente fala, né? Pecadinhos, né? Mas para Deus não existe pecadinhos ou pecadões, né? É pecado, né? Tudo é pecado, né? Então, quando a gente fala de santificação, a gente está falando do cristão viver uma santidade onde ele não vai ter mais nenhum pecado, ou ele está falando daquele pecado que Cristo nos libertou? Porque muitas vezes... porque às vezes a gente... Aquilo que a gente chama de pecado, na verdade, é a consequência do pecado, né? É algo que está lá no teu coração. Deus nos libertou desse pecado que nos traz que nos leva a cometer, né, tantos e tantos outros erros, né? A santificação é a ausência desses pecados ou é um processo onde a gente vai se livrando Eu li um texto do aqui. desejo de pecar? Olha que eu estou concluindo aquele texto do capítulo 6, no início do capítulo 7, olha que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu acho que nós vamos chegar num estágio perfeito. Quer ver? Eu posso ler mais um outro texto? Em Efésios, capítulo 4, né? O Senhor Deus, Ele nos presenteou com dons espirituais e ministeriais, dons de serviço também. Ele diz assim, verso 11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo, presta atenção, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra, para o trabalho ministerial, né? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu acho assim, Dedé, nós estamos inseridos, eu sempre peço para Deus em oração, nós estamos num mundo difícil. Senhor, me ajuda a santificar minha vida. Vai agora, mas não peques mais. Né? Lá em João ele fala isso. Temos onde eu falo agora, vai e não pequeis. Entendeu? Então a gente tem que lutar contra a nossa natureza. E quanto mais nós renunciamos
mais intimidade. Aí quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você pega o quê? Distanciamento do pecado. Porque você quer em tudo agradá-lo. E esse texto aí, eu queria ler um outro texto aqui que também conversa com esse assunto que ele está falando, que o pastor está falando, que é Filipenses, capítulo 1, o 9, o 10 e o 11. Paulo diz o seguinte: e também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de Deus e de toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O fato aqui é, Paulo dizendo, quando a gente começa a conhecer mais a Deus, quando a gente começa a provar mais desse amor, e o amor vai aumentando, e a gente vai se aproximando de Deus, as características desse Deus, ele é passado para nós, que é a igreja. Né? E a gente começa a provar as coisas excelentes, a gente começa a ser sincero, é automático. Quando a gente começa a conhecer plenamente a Deus, né? Deus começa a se espelhar em nós. O espelho, né? Quando a gente olha para o espelho, a gente começa a refletir o próprio Deus, porque a gente começa a ser sincero, a gente começa a ser inculpáveis. Até quando? Até o dia de Cristo. Por quê? Porque a gente é cheio do fruto da justiça, porque a gente já está próximo do Senhor. Né? E aí é um grande desafio hoje no mundo, o pastor Evo falou, você também está falando, que é como a gente manter, né, essa comunhão, esse espelho, ser sincero, inculpável. Será que é possível a gente ter nessa vida aqui, né, uma ausência de pecado? Dificilmente. O fato da gente só pensar em pecar já é pecado, dificilmente. Mas o que deveria acontecer no cristão, o crente, é a cada dia mais ele melhorar. A cada dia mais se aperfeiçoar. Eu preciso ser um melhor Rafael de ontem. Eu preciso ser um melhor crente de ontem. Que está dentro desse processo. Que está dentro do processo. E aí que é onde Satanás entra para atrapalhar todo esse processo. Né? Ele vai aguçar a nossa natureza. Exatamente. Sim. Aí tem o fruto do Espírito, que é o próprio Deus descendo, habita em nós, que vai nos aguçar. Não, olha, seja mais bondoso, seja mais amoroso, seja mais misericordioso, seja mais, né, fraternal, tenha mais amor, tudo mais. E aí, vou passar para o pastor falar algo, eu queria ler um outro texto, tá? Que é 2 Pedro, capítulo 1, que ele vai deixar ele pede algo para a igreja, que é aqui, ó, capítulo 1, versículo 3, segunda carta de Pedro. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ou seja, a vida e uma vida santa, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. É Deus falando, você vai se tornar divino, parecido com a minha natureza. Já agora. Agora já, nessa vida. Nessa vida. Né? Nessa vida. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A promessa maior, não é com todo respeito, nossa, orar no monte, Deus descer e ficar o dia todo, é falar em línguas, é profecia, é aquele movimento pentecostal. Sou pentecostal também, mas aqui há limites. A maior promessa que Deus nos fez foi ele descer dos céus, se fazer humano, né, como nós, sendo Deus também, nos ensinar como viver, como falar, como se comportar, porque tem uma promessa. Agora a gente está participando da própria glória dele, da própria virtude, e ele vai nos livrar dessa corrupção do mundo. Né? E aí, beleza, Deus fez isso. Agora qual que é a nossa responsabilidade? Versículo 5, quando Pedro fala assim, por isso mesmo, vós reunindo todo vosso esforço, associai com a vossa fé a virtude. Aí começa uma lista. Uma lista aí. Uma lista até chegar à perfeição, grande, que é o ágape. Que é diferente do fruto. O fruto do Espírito é uma coisa, aqui tem outras coisas. Ó. Tá com fé? É ele falando, você adquiriu fé. Crê no Senhor, beleza. Além da fé, você precisa acrescentar esforço.
Depois de esforço, conhecimento. Depois do conhecimento, domínio próprio. Depois do domínio próprio, perseverança. Depois da perseverança, piedade. Aqui entra aqui a santidade. A piedade aí, no Né? caso, seria o amor filéu, É. fraterno. Depois disso, fraternidade, boa comunhão com os irmãos. Verdade, isso Depois disso, amor. Porque estas coisas, olha o que Pedro fala. Porque essas coisas, existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, ou improdutivos, ou infrutíferos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, meus irmãos, procurai com esforço cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. E entrará, e continua depois aí. Pois desta maneira é que vos serão amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso glória. Senhor Jesus. Não tem como você não tem. ser salvo. É, Mas assim, tem que ser com força, esforço. Aqui Tem são que haver duas esforço, coisas. né, pastor? Exatamente, são duas coisas. É Não Deus, pode sentar e esperar é que... Deus prometendo, olha, eu vou compartilhar da minha glória, vou compartilhar da minha virtude e vou tirar vocês desse mundo. Né? Vou tirar vocês dessa corrupção. O maligno não vai vencer vocês. Mas tem uma responsabilidade aí. Vocês precisam têm fazer, fé. vocês O crente, o que acontece hoje, Progressivo, vai infelizmente, crescendo. é que não, é só ter fé. Tá tudo bem, mamão com açúcar. Não, eu tudo creio. bem. Não, eu creio no Eu Senhor. creio, não, claro. não é Não, só não. ter É o fé. caráter de Tem que Cristo. ter É o fé, caráter, tem que tem que ter desenvolver o esforço. caráter. Não é só fé e esforço, tem que ter fé, esforço e conhecimento. Ah, não, só esses 4? Não, tem mais. É uma lista que se a gente tiver essa lista, a gente vai ser produtivo, a gente vai gerar frutos para o reino do Senhor, a gente vai espelhar o próprio Deus na nossa vida. E aí, no versículo 10, Ô, olha, Rafa, tendo tudo isso, a sua entrada está confirmada. Garantida. Não tem como. então, em resumo aqui, ô Rafa, Essa é a santidade, esse é o caminho da santidade. É a perfeição. Deus nos santifica em Cristo, mas existe aí um esforço da nossa parte, Dedicação. uma dedicação da nossa parte. É Ele que começa. Ele que começa a santificação, certo, pastor? Ele começa a É ele que santificação em nós começa. através da palavra que é Cristo. Mas não é sentar e falar assim, me santifica, Senhor. É você Não, que tem que santificar. você buscar cada vez mais se aperfeiçoar. A perfeição. Você cada vez lutar cada vez mais com esse mundo sistêmico, perverso em que nós vivemos, né? Essas concupiscências da carne que existem em cada um de nós, que já veio no pacote com nós. É essa luta diária, constante, entre o espírito e entre a carne, que nos faz chegar nessa Nesse lista. grau, nesse Esse nível. grau, nesse esse grau que grau. é o ideal. E o problema maior é que as pessoas dentro da igreja, infelizmente, são infrutíferas, são improdutivas e não tem nada dessa lista. E acham Que tem. Que tem. E acham que tem. É isso que eu estava comentando, pastor. A gente vive numa situação hoje, falando de igreja brasileira, tá? Não vou pegar lá de fora, fazer brasileira. As nossas igrejas hoje, onde nós vivemos, está cada vez mais distante. Nós estamos cada vez mais distante disso aí. E nós estamos trilhando um caminho cada vez mais Uma longe igreja A gente está mais no versículo de 9. tudo isso, porque os nossos cultos estão distantes dessas coisas, as nossas mensagens estão distantes disso, os nossos eventos estão distantes disso, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós, como igreja, praticamos, é na contramão A desse gente acha texto. que é santidade, né? O fato da gente Exatamente. tem que ter muita quantidade de culto, muita quantidade de Exatamente. compromissos, tem que cumprir toda a agenda. Mas esse não é o caminho da santidade. Exatamente. Esse aqui é o caminho da santidade. Meu Conhecer Deus o do Senhor, céu, viver a preocupante. palavra. Pastor, não sei o pastor, mas é lógico, uma coisa é a gente, quando a gente lê esse texto, dentro da nossa casa, que a gente está fazendo a nossa reflexão, mas quando a gente coloca ele dentro desse contexto que nós estamos falando, assusta a gente.
Assusta nós Porque como crentes. estamos como longe igreja. disso aqui. Porque longe. nós estamos longe disso. Nós estamos longe daquilo que o texto está falando pra gente. E nós estamos achando que nós estamos muito perto. E o problema maior é que o mundo vê hoje a igreja, né? E não, a igreja hoje que nós vemos, a maioria, né, das pessoas, não espelham de forma adequada o que Jesus disse. Eu vou mais longe. Eu acho que o Espelho é grande totalmente desafio, distorcido. o grande desafio hoje nosso é pregar contra esse evangelho que a gente, não é mais nem tanto de evangelizar. Falando de Brasil, falando de São Paulo, falando Sim. de Taboão da Serra, em Budas Artes. O nosso desafio maior não é evangelizar. Não é ir na praça e pregar. O nosso maior desafio hoje é evangelizar os crentes. É trazer para os crentes isso aqui, ó. Porque as A pessoas, doutrina, o ensino. O ensino, pastor. porque as pessoas estão Porque eles próximas exatamente. fisicamente, mas estão longe espiritualmente. Longe. Não tem nada disso. Exatamente. E está no versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. A maioria é cego. Infelizmente. Dentro da igreja. É cego. Vendo só o que está perto. Não longe. Né? Esquecido da purificação dos seus pecados. Meu Deus. Por quê? Está pecando. Está pecando. Não tem um progresso. Não tem um aperfeiçoamento. Como Pedro aqui fala. Passa anos e anos na igreja, vive 10, 20, 30 anos e a vida dele continua igual ou pior. Não que discerne era. o santo do profano. É Exatamente, discernimento pastor. espiritual. Exatamente, isso é preocupante para Falta todos de nós. E conhecimento. é isso que acontece nos antigos tempos, né? Principalmente nos reinos de Judá, né? No reino de Judá, né? Dos reis. Que as pessoas elas adoravam ao Senhor, mas não tinham discernimento, adoravam outros deuses, uma vida profana total, mas achavam que estava tudo bem. Eles iam para o templo, ofereciam Tava tudo bem. sacrifícios, ofertavam, faziam todos os Não, rituais. eu fiz minha parte para o Senhor aqui. É pra Isaías Yahvé. capítulo 1, pastor, que a mensagem de Isaías capítulo 1, eu acho que quando a gente lê Isaías capítulo 1, você fala, meu Deus do céu. Jeremias. Jeremias. Tem um texto de Jeremias, me permite aqui ler, bem breve aqui. É Jeremias. Jeremias capítulo 2, a denúncia aqui no Jeremias capítulo 2, ela é central. Por que que Deus permitiu Israel ir para o exílio? A denúncia é total. Jeremias capítulo 2, vou ler aqui. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Né, eu vou seguir um pouco mais aqui. Ouvi a palavra do Senhor, assim do Senhor, aqui no versículo 5. Assim diz o Senhor, versículo 5, capítulo 2 de Jeremias. Que injustiça acharam os vossos antepassados em mim, para de mim se afastarem, indo após a inutilidade dos ídolos e se tornando nulos como eles mesmos. E sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Se você pegar o verso 11, o que diz o verso 11? Diz assim, ó, houve alguma nação que te trocasse os seus deuses expostos a não seres deuses? O meu povo trocou a minha glória pelo que tem valor nenhum. Espantai-vos, horrorizai-vos, diz o Senhor. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Cisternas rotas ou rachadas, secas, que não retêm as águas. Então o povo hoje não é diferente. Eles trocam Deus pelo que o mundo oferece. Trocam a primogenitura, que era a bênção de Deus, por um prato de lentilha. Uma carne, um guisado vermelho, que você come agora, daqui a pouco está com fome de novo. É isso. Isso não tem valor. Ó, Isaías capítulo 1, verso 3, ele fala assim, ó, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento.
o meu povo não entende. É isso que nós estamos falando, né? Estamos vivendo esses dias. É isso que nós estamos vivendo também. É isso que nós estamos vivendo. A mensagem está sendo pregada, o povo tem tanta facilidade hoje. Hoje nós temos isso aqui na mão. Cara, qualquer coisa que você for querer aqui, você consegue. Nós temos todo acesso às informações, a conhecimento. E eu falo de mim também, né? Mas a gente não quer entender. A gente Tá não tudo mastigadinho hoje, né? Tá tudo, pastor. Mas a gente continua fazendo dos nossos cultos espetáculos. A gente continua fazendo das nossas canções shows emocionalistas. A gente continua fazendo das nossas igrejas, dos nossos templos, parecendo ambiente de festas. E nós estamos festejando. E nós estamos... nós estamos dançando, nós estamos aplaudindo, nós estamos ali felizes. Sim, e achando que tá tudo certo. E o ideal... E Deus está de costas viradas para os nossos cultos. Tomara que as vossas portas estivessem fechadas. É isso que ele fala em alguns textos do Antigo Testamento. Não, eu não gostaria de ouvir os teus louvores. Meu Deus. Tá em Amós aqui, estou vendo aqui. Né? Tomara Deus, debalde se as suas portas fossem fechadas, porque Deus não estava aceitando. Eu acredito que hoje o grande desafio da igreja, assim, das pessoas total, é realmente conhecer de fato o Senhor, ter o discernimento, sabe? O discernimento, uma vida de crente, né? Porque hoje as pessoas vão para um culto, não estou generalizando, tá? Mas a maioria do povo vai em um culto de domingo, se sente bem, no dia seguinte está numa vida normal de É a realidade tranquilo. do povo de Israel. Assim, o ideal seria o culto de domingo foi a bênção, a pregação foi bênção, então a pregação de domingo eu preciso viver ela na segunda-feira. Aplicar ela na Preciso segunda-feira. aplicar na segunda, na terça, O na nosso quarta, cotidiano, na quinta. né? É o nosso cotidiano. E aí, em meio a tudo isso, aí, voltando no capítulo 17, pegar só o trecho final da oração, Jesus vai lá, ele ora por ele mesmo, né? Ora para que os discípulos sejam protegidos do mal e que a mensagem, a semente que Jesus deixou neles permaneça e que se estenda até virou a igreja, geral a igreja que nós estamos hoje, né? E a segunda, além de ter a proteção que Jesus está pedindo, Pai, protege eles. Mas, além disso, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São duas coisas. Como a gente vence o mundo hoje? Vivendo a palavra do Senhor, se dedicando à palavra e vivendo a verdade. Nele. Ponto, é isso. Aí, vivendo tudo isso, se santificando na verdade, se dedicando à palavra e etc., gera a igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça que compartilha da sua virtude, das suas características, da sua glória, do seu poder para a igreja. Da mesma forma que agora o Pai e o Filho são unos, são um só, a igreja, eles serão um também. Mas o que acontece hoje, pastor, o que mais acontece é a divisão no meio do povo da igreja. É a divisão. Professam a mesma fé, vão para a mesma igreja, pregam a mesma palavra, congregam talvez no mesmo bairro, entendem a mesma coisa, mas é um povo dividido, desunido total, né? E acontece em Salmo 131, Salmo 133, é a união do povo. Quando o pastor falou algo aqui, né, introduzindo, quando tem algo que acontece de forma misteriosa na igreja, quando tem uma união, quando tem um amor, quando tem um conhecimento, quando todo mundo se alegra e a congregação está ali saudável espiritualmente, algo acontece que a sabedoria multiforme de Deus se manifesta. Deus desce ali, quando o povo está unido. E aí o diabo luta contra isso. Luta para que a gente não tenha conhecimento, luta para que nós não conheçamos de fato a verdadeira verdade, que é Jesus. Luta para que a gente não tenha essa lista de conhecimento, de esforço, de dedicação, coloca de virtude, divisão, coloca divisão no meio da igreja. Sedição. E aí não espelha o Senhor, espelha a obra da carne. Então, o diabo entrou no corpo da igreja. Corpo da igreja. Não, essa é uma grande verdade. Isso é verdade. Essa é uma grande verdade. Hoje a gente... E aí é de uma forma generalizada, né? As igrejas, elas trabalham muito com... Bom, eu vim da Assembleia, né? Então,
a gente vê que é muito departamentos, né? Departamental o negócio. E a gente percebia exatamente isso. Era dissensões, era intrigas, era um querendo fazer melhor do que o É outro. o ego, né? Ego ministerial. Ego ministerial, essa busca incessante pelo status, essa busca incessante por posições, essa busca incessante por reconhecimento. Tudo aquilo que o Evangelho de Cristo pede para você não fazer. E a gente continua achando que isso é benéfico. Que isso é benéfico. Assim, eu não consigo ver como que a gente não para pensar nessas coisas e... Falta ensino? Aí é uma pergunta, pastor. Falta ensino? É isso Falta que eu estou ensino. falando para você. Falta ensino. Qual é a função dos pastores? Instrução. Ensina. Ensinar o quê? A doutrina. Posso ler um texto aqui? Claro. O apóstolo Paulo... Se você vai ser, eu vou ser um verdadeiro cristão, se nós estivermos inseridos aqui nesse texto. Preste atenção. Paulo vai dizer assim, Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu tenho que sofrer em prol da igreja. Eu senti a dor das pessoas, até mesmo a rebeldia delas. Ele fala assim, ó, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Aí ele vai lá assim, ó, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Olha, Isaías não teve acesso a esse mistério, os grandes profetas, nosso pai Abraão teve acesso a esses mistérios. E está sendo agora revelado para a igreja, para nós. E a gente tem tratado isso com desdém. Fomos privilegiados. Olha aqui, ó. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória desse mistério? Entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, eu tenho que ensinar a igreja para que a igreja chegue à perfeição de Cristo. Cristo nele. O que é um cristão? Pequenos Cristo. É viver como Cristo, é imitar a Cristo, é estar sempre como se você fosse o próprio Cristo, através das suas atitudes. Mas eu tenho que ensinar a igreja isso. E isso requer tempo. E a gente não quer ter tempo. Tempo e dedicação. Tempo e dedicação. E infelizmente, que a maioria não tem. Estamos negligenciando, né? Estamos negligenciando. Gente, o papo tá maravilhoso. Meu Deus do céu. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. A gente ficaria aqui por muito mais tempo falando desse tema. E é tão precioso isso, né? É muito rico o tema, né? É muito rico, tem muita muito coisa vasto. ainda pra gente falar, pra gente aprender. Espero que todos vocês que estejam aí acompanhando o nosso segundo episódio possa ter sido tocado pelo Espírito Santo e que essa palavra, tudo que foi falado aqui, realmente surta efeito na sua vida, porque esse é o propósito do nosso Café com Teologia, né? O café já foi tomado, a gente já falou bastante, e aqui a gente vai para os nossos minutos finais, e eu gostaria muito aqui de agradecer mais uma vez a Cowork Chave, o Dr. Alex ali, que tem nos dado a honra aí de participar desse espaço, tem sido bênção para nós. Mais uma vez o Pedrão aí, que está aí nas mídias, na produção. Pastor Elvio, mais uma vez aqui conosco, e o nosso querido amigo Rafa, professor ali também da nossa igreja. Gente, é um privilégio muito grande. Espero que realmente tudo que foi falado, tudo que foi colocado em mesa aqui, possa realmente fazer diferença nas nossas vidas, né, pastor? Que a gente possa refletir mais sobre isso, o que nós temos feito, será se realmente nós temos sido aperfeiçoados, será se realmente nós temos colocado tudo aquilo que a Bíblia nos ensina em prática, né? Isso serve de reflexão para nós. A nossa proposta é essa.
Então vamos aqui para os momentos finais, agradecimentos aí do nosso pastor Elvio, depois o Rafa. Eu quero agradecer por a oportunidade, um assunto muito vasto. Falar em santificação é muito vasto o assunto e é uma exigência de Deus para a igreja. Nós temos santos. E a santidade sem a qual não veremos a Deus. Não veremos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual não veremos ao Senhor. Então é muito sério esse assunto, que o Espírito de Deus nos ajude a manter a nossa vida em santidade, nos desperte para sermos mais atuantes, mais frutíferos na obra de Deus, não é verdade? Porque se não dermos fruto, vamos ser cortados e não vai ser fácil não. Tá bom? Deus abençoe a todos aí os ouvintes, que o Espírito de Deus possa instruí-los a viver uma vida santa, que venha alegrar o coração do nosso Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Separados, né, pastor? É verdade, separados para Deus. Rafa, suas considerações finais. Rafa. Quero agradecer, obrigado pelo convite, Dedé, o Pedro, pelo esforço aí, o Alex, pela disposição, o pastor Elvio, sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendendo, né, cada dia mais, e saio daqui, né, se aperfeiçoando um pouco mais, né? Então a gente bem sabe, a gente aprendeu que Cristo é a própria palavra, é a própria verdade, Ele é o nosso exemplo, né? A gente precisa conhecê-lo a cada dia mais. E quando a gente conhece a própria palavra, quando a gente começa a se aproximar do próprio Deus, a gente se santifica, né? Esse processo ele é contínuo até Jesus voltar. E o meu desejo, nosso desejo aqui é que a gente aprenda mais a palavra, as pessoas ouvintes, as pessoas que não são cristãs, as pessoas que não têm o conhecimento ainda, que possam abrir o coração, né, para uma vida plena e alegre, né, que é no Senhor Jesus, e para que a gente possa, no futuro, participar da própria glória, né, que o Senhor nos promete no versículo 24. Né? Que ele fala, olha, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Então, nós já estamos nesta vida eterna, já começa aqui, agora, que a gente possa compreender mais a palavra, se aperfeiçoar, para que no grande dia a gente seja compartilhado dessa glória que é viver com o Senhor eternamente. A gente nem chegou nessa parte, né, Rafa? A gente nem chegou nessa parte, mas teria tantas coisas ainda para falar, que é esse conhecimento de Deus, né? Conhecimento de Deus, do Senhor. Oséias fala isso, né? Obrigado, viu? Obrigado, Rafa. Obrigado. Vai um abraço aqui, né, pro nosso pastor, Jonathan, né? Não pôde estar conosco nesse dia, questões de saúde, mas aqui fica o nosso abraço aí pro pastor Jonathan, melhoras aí para ele. E aí, Pedrão, como é que a gente faz? Para quem tá nos acompanhando aí, nosso primeiro episódio aí foi bom, hein? Boa. Se inscrever no nosso canal, seguir nas redes sociais, compartilhar os vídeos que a gente é isso aí. Então, gente, ó, você que é novo aí, já curte aí nosso podcast aí no YouTube, tá no Instagram, né? Curte a nossa página, se inscreve, né? Se inscreve no nosso canal, compartilha aí com o máximo de amigos que você puder, para que essas reflexões cheguem o máximo de pessoas, alcance, né? O máximo de pessoas possível aí. E a nossa proposta é essa. Então, fica aí o nosso abraço, nosso carinho aí para com todos vocês que estão nos acompanhando, que a paz do nosso Deus fique com todos vocês. Beijo no coração de todos.